Hoje vamos falar de um assunto sério, que é a escoliose. Dr. Rogério Vidal está com a gente, seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, tudo bom, Kátia? Tudo bom, e você? Tudo O bem. que é escoliose, o pessoal em casa entende? Então, a escoliose é um desvio de lateralidade da coluna, né? Então é a famosa coluna torta, né? Aqui a gente tem uma coluna que é reta e ela vai entortando nos determinados segmentos, para um lado ou para um outro. Então, né? você olhando a pessoa de costas e sem blusa, você nitidamente vê a coluna torta? Então, não necessariamente você vê. O que você vê são sinais indiretos, que é o ombro mais elevado, às vezes uma saliência maior. Às vezes você não vê exatamente a coluna, vai depender do quanto que você tem de desvio nesse paciente. A gente tem aqui umas fotos para a gente até entender o que de fato a gente visualmente consegue ver. Aqui é uma escoliose. Isso, aqui é uma paciente com escoliose, é uma menina, né? Dos seus 11, 12 anos de idade. Então, o que a gente novinha vê? assim? Novinha assim. Esse é o pior tipo de escoliose, que requer tratamento cirúrgico. Então, o que a gente observa? Um ombro mais baixo, um ombro mais Bem alto. mais elevado esquerdo. Exatamente. Um lado não tem curvatura. Fica reta. E o outro lado você tem a curvatura aumentada. É isso que basicamente. Como se tivesse assim. Exatamente isso. Agora imagine, gente, uma criança de 11 anos. Sim. Imagine se não opera daqui 30 anos, como estará, Então, né? fica assim, né? O que a gente costuma falar é o corcunda de Notre Dame. Exatamente isso. Hoje não fica assim porque a gente corrige antes. Mas é basicamente isso. O maior exemplo que a gente tem do corcunda, do escoliótico, é o corcunda de Notre Dame. Então, para alguns casos mais severos, a única saída é a cirurgia, né? A gente costuma dividir assim, até 20 graus a gente põe a escoliose no tratamento em observação, atividade física. De 20 a 40 graus, a gente faz o tratamento com RPG e o uso de colete, que é bastante discutível. Acima disso, o tratamento é cirúrgico. A gente tem outra, eu acho que é um desenho, agora um raio-x, né? Olha, dá para ver bem torto, né? Essa é aquela menina, menina? essa é aquela menina, Ai, já gente, bem na grossa. programação cirúrgica, que a gente inclina para um lado, inclina para o outro, para ver o quanto isso corrige. Vamos ver mais um? Esse é o pós-operatório daquela você coloca menina. pinos? Exatamente. O que é feito nesse tipo de cirurgia? A gente coloca parafusos, pinos, né? Que são duas cirurgias diferentes. Essa é aquela que foi mostrado e aquela é outro paciente. Então você coloca parafusos e a gente acerta isso nível a nível. Então não é uma correção rápida, é uma nível a nível você vai acertando para poder dar uma correção mais próxima do normal possível. Agora ela tem só 11 anos. Sim. Quando ela tiver 20, 30, pode ser que tenha que fazer uma nova cirurgia Então, ou não? é assim, com as técnicas atuais, que a gente consegue reduzir a quase 0 graus o desvio, a gente acredita que não vão acontecer esses problemas. Com as técnicas antigas, às vezes, ainda assim, a coluna continua progredindo na sua curva. Então, precisa reoperar. Mas isso é raro, são alguns casos. Tá. Vamos ver os nossos mitos e verdades. Você em casa vai mandando suas perguntas, assim o doutor Rogério já esclarece pra gente. Toda escoliose é progressiva. Mito? Nada. Mito? Não. Vamos ver mais uma. Carregar mochilas pesadas no ombro pode desencadear escoliose. Também não. Pode momentaneamente, se a pessoa tiver dor, naquele momento pode ficar torta por causa da dor, mas não que isso vai desencadear a escoliose. Quer dizer, não vou entortar a minha Não, coluna de com forma uma não. mochila Não. pesada, né? Vamos ver mais uma. Praticar natação ajuda a corrigir a escoliose. Também não. Também não, né? A gente não sabe nem o porquê da escoliose nesses casos em crianças, né? E a gente sabe que a única forma de correção de verdade é o tratamento cirúrgico. É claro que, como eu falei, a gente trata a escoliose a depender da fase que ela está. A atividade física sempre ajuda o paciente, é sempre melhor, principalmente que se você tiver que operar, a recuperação é mais rápida. Mas ela por si só não resolve o problema. Não resolve. Vamos ver mais um? A escoliose não causa dor, apenas deformidade. Então, esse é o perigo. Na adolescência, a escoliose idiopática do adolescente, que é o que a gente vê, que é o que a gente mostrou naquela menina, não tem dor. Como não tem dor se você compensa tanto? Exatamente. Também não sei e ninguém Não é sabe no estranho? mundo. E ninguém sabe. E esse é o perigo, porque a criança não reclama, elas crescem, as meninas normalmente têm vergonha, então eles escondem as mamas que estão crescendo, roupas mais largas, e de repente quando você vai perceber, já tem uma escoliose que às vezes chega no consultório, você já indica a cirurgia de imediato. Agora, o que causa escoliose? Também não se sabe. Não se Acha-se sabe. que é uma causa genética, né? Existem algumas teorias, mas ainda não se conseguiu se provar. Tanto que o nome é escoliose idiopática do adolescente, que é sem causa aparente, que a gente sabe.
A escoliose não causa dor, apenas deformidade. Isso é uma verdade, na verdade, não, mito. Então, É das duas, depende. Então, isso depende do tipo, porque, por Depende exemplo, do tipo, o adulto né? Foi o que você ou falou. idoso com escoliose tem dor. Agora, já o adolescente não. O adolescente não tem Por dor. isso que é mito num lado E verdade no outro. Exatamente. Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente vê que a gente está com um corpo diferente, mas você acha que não sente dor, então tudo bem. Exatamente. A dor pode ser um sinal de uma doença, mas Às vezes é uma doença surda, como no Pois caso é. da escoliose, da osteoporose, que não mostra nada. que não né? mostra nada e quando aparece já tem um problema Um grande. problema sério. Existe escoliose congênita? Existe. A criança Existe, né? nasce com a escoliose, com uma deformidade na vértebra e com a coluna torta. E aí a única saída é a cirurgia, não? Então, vai depender, tudo depende. A medicina não é uma ciência de respostas Exata, muito né? exatas. Né? Tem deformidades que a criança ela nasce com uma deformidade aceitável, a vértebra continua crescendo e ela fica assim o resto da vida. Então a gente prefere não mexer. Né? Outras que são progressivas e aí a gente tem que corrigir cirurgicamente. Por isso tem que levar ao Médico. ortopedista o quanto antes, né? Exatamente. Vamos ver mais uma. O tratamento pode variar dependendo do caso. Como você É aquilo disse, que nós sim, né? falamos, né? Então depende da faixa etária, da causa, dor também da escoliose. Então depende de uma série de coisas que assim, pode fazer um monte de coisa. Pode. Vamos ver mais um. É mais comum escoliose em meninas em fase de crescimento do que em meninos. É verdade, numa por quê? proporção de 10:1. Porque tudo de bom ficou para as mulheres, alguma coisa não podia ficar também, né? Essa lista está meio descompensada. E não é? Os hormônios também fazem? Tem Não alguma se sabe, alteração? Kátia, Se sabe, não se sabe. é? Infelizmente a gente estuda isso, a gente não sabe por quê. O que a gente sabe é que assim, são 10 meninas para cada menino que a gente Nossa, que opera. diferença, É uma né? desproporção grande. Muito grande. Bom, tem muitas dúvidas que chegaram sobre escoliose. Vamos ver a primeira delas, a da Tereza. Tenho 26 anos, sempre tive escoliose, mas nunca realizei nenhum tratamento. Algum risco? Sim, tem risco e precisa se preocupar. Por quê? Porque se a escoliose dela chegou a 40 graus, o que a gente sabe, depois dos 40 graus e depois que terminou o crescimento, então vamos colocar em torno dos 16, 18 anos, isso vai progredir 1 grau a 1,5 graus ao ano. Tudo então, isso? se a gente, tudo isso. Nossa, é muito. Então, se a gente observar esse tipo de paciente, em 10 anos, os 40 viraram 50. Gente, tá Eu tive uma paciente que eu vi ontem no consultório, ela tinha um raio-x de 4 anos atrás com 35 graus. E agora? Ontem está com 44. Nossa. Deveria ter sido operada já, naquela época. Né? Mas com 35 graus existe uma dúvida, opera ou não opera. O que nós constatamos é assim, que agora é cirúrgico mesmo que está progredindo. Há uma média de quase 2 graus por ano, de Muita 2 a coisa. 3, muita coisa. Agora, tem um limite para se operar também? Não, hoje a gente procura operar o mais precoce possível, chegou nessa faixa entre os 40 graus, 38 graus, 44, a gente opera. Por quê? Porque é onde dá o melhor resultado, a gente consegue aquelas correções que a gente viu. Pacientes jovens, ele tem uma recuperação muito mais rápida, muito melhor, diminui a chance de infecção, a adaptação é melhor. Então a gente prefere operar quanto mais precoce, desde que haja indicação, é melhor. Agora, bom lembrar, gente, eu sei que muita gente vai falar assim, ah, mas e os riscos? Toda cirurgia tem seus riscos. Toda cirurgia tem risco. Mas falar de cirurgia na coluna hoje e o que era há 10 anos atrás são situações bem distintas, né? Completamente diferente. Hoje, como a gente mostrou, né? Hoje a gente consegue essas correções de quase deixar completamente alinhado. Antigamente não, a gente aceitava deformidades com menos de 40 graus, a gente já aceitava e os riscos cirúrgicos eram maiores. Existe a chance, infelizmente, do paciente ficar paraplégico, é raro, né? Acontecer, mas pode acontecer. E o risco de infecção também, que é uma coisa que é raro acontecer, mas de vez em quando acontece também, são coisas trabalhosas. Na grande maioria dos casos, essa chance de acontecer gira em torno de 0,5%, 0,8%. É muito pequeno, mas sempre a gente tem que avisar o paciente que tem essa possibilidade. Mas toda cirurgia, por mais Tudo. simples que pareça ser, traz um Se risco, for no dentista, você tem risco? né? Só que Exatamente. quando a gente vai ao dentista, a gente não pensa em risco. Não, não pensa. As pessoas não pensam. E o risco também existe. E na coluna tem muito mito, né? Que acha que assim vai mexer na coluna, vai ficar Uma região paraplégico, sensível, né? sensível, sabe? Não é mais assim, né? Claro que tem seus riscos, mas
não é desse jeito como era antigamente, se é que um dia foi assim, né? A gente não sabe, eu não peguei essa fase. É que existem muitos mitos, né? Sim, né? Muito medo da coluna. É, muito mito que aí, de tanto a gente ouvir, pra gente fica sendo uma verdade absoluta, né? Exatamente, que não é, né? E que é isso que dificulta a vida de muita gente depois, que não faz um tratamento correto, que poderia estar com muito mais qualidade do que tem hoje, O né? que eu costumo fazer é assim, eu ponho meus pacientes que foram operados para conversar com os que não foram operados, porque essa troca de experiência é muito né? boa. E o paciente diminui muito da ansiedade, facilita o tratamento pós-operatório. Olha, vamos ver mais uma dúvida que surgiu da Tatiane. Ter escoliose pode afetar a gravidez ou influenciar no parto? Pode, porque a mulher normalmente na gravidez acaba sempre tendo um pouco de dor nas costas. Se tiver escoliose, pode aumentar a dor. E no parto, o engraçado é que assim, não é, o problema vira para o anestesista, porque normalmente é uma hack ou uma peridural e para acertar o espaço com escoliose fica difícil. Assim, porque você não tem muita noção. Você perde o plano, aquilo está torto, já tem as alterações próprias da gravidez, então dificulta na hora da anestesia. Então é bom o anestesista saber antes, de antemão, o que ele vai estar enfrentando. E preferencialmente até conversar com o médico, né? Antes, né? Todo um pré-parto, tudo isso, né? Normalmente, quando a gente vê esse tipo de paciente, também já passamos por isso, às vezes você tem que programar, infelizmente, não é o indicado, mas às vezes você tem que fazer uma anestesia geral, porque, ou aquela local, porque menor, você não né? consegue, não, e você não consegue fazer a anestesia para o paciente. Então, Então, depende da curva. Então, Tati, se esse é o seu caso, converse com o seu obstetra, mas junto com o seu médico ortopedista também, né? Vamos ver mais uma. Maria Ferreira, como é o pós-operatório? É necessário usar colete? Assim, isso é difícil falar, né? O pós-operatório hoje é uma coisa mais tranquila. Em 4, 5 dias o paciente está tendo alta. Normalmente não precisa usar o colete, desde que ocorra tudo bem. Mas assim, cada caso é um caso. O médico que vai operar precisa conversar com o paciente, explicar. Cada médico tem sua rotina, não existe a rotina certa ou errada. Existem várias rotinas, então cada um tem o seu. E para cada paciente? Cada paciente cada tem o seu. necessidade? Quer dizer, uma pessoa que tem escoliose, opera e já é mais obesa? É mais difícil do que uma pessoa mais magra. Então, tudo isso depende da faixa etária que você vai operar. Meninas, muitas vezes, têm dor, então elas não se mexem por causa da dor, demora um pouco mais. Depende. Tem que conversar com o médico e ter, gente, essa afinidade que é importantíssimo, que é confiança, é afinidade de confiança. Para você confiar no seu médico e seguir direitinho o que ele te passar, né? Exatamente. Porque ele sabe o seu caso com individualidade. É ele que estuda para isso, não é a gente, né? Então é melhor a gente seguir o que eles falam aí. Vamos ver mais uma? A Ingrid. Quem tem escoliose pode praticar esporte? Deve. Todo mundo tem que praticar atividade física. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. A gente adapta o paciente vai fazer esporte. Tem o esporte certo para aquela pessoa, né? Tem o esporte certo para aquela pessoa, não para a doença. Sim, para a pessoa, né? É para a pessoa. Porque se for para doença, então você fala, eu tenho tal doença, o esporte é esse, não, né? Exatamente. Vamos ver mais um? Maria Laura, tenho 41 anos, fui operada para tratamento de escoliose quando eu tinha 12. Porém, com o passar dos anos, fui entortando novamente. Hoje sinto muitas dores. O que fazer? Procurar um médico. Sim. Para poder avaliar. Pode acontecer, veja, faz bastante tempo que ela foi operada, técnicas antigas. Pode acontecer, às vezes até precisar de uma revisão cirúrgica ou simplesmente não se fazer nada, tirar parafuso. Então, tem muita coisa para fazer, ela tem que procurar o médico dela. Só um médico para poder saber o que está acontecendo, né? Exatamente. Então, Maria Laura já está atrasada de procurar ajuda médica, vai o quanto antes. Começou a sentir muita dor, não dá para esperar, Alguma coisa errada tem. Tá errado. Vamos ver a última dúvida? Marlene, tenho 34 anos e sofro há muitos anos com escoliose. Tenho o formato em S. Percebo que ela vem se acentuando a cada ano e sinto dores nas costas, muito mais quando fico de pé. Já fiz tratamento de RPG e pilates, mas não resolveu. No meu caso, melhor seria cirurgia? Difícil a gente falar assim, né? Porque, veja, pode ser que precise, pode ser que não precise, a gente precisa graduar essa escoliose, fazer uma avaliação. Se tiver abaixo dos 40 graus, não precisa de cirurgia. E aquilo que a gente falou, muitas dessas escolioses não dói. Se está doendo, às vezes é só um problema postural que provoca uma postura de escoliose e não uma escoliose verdadeira, e você trata e o paciente fica bem. Então, precisa olhar. Agora, gente, se eu estiver errado, por favor, me corrija. A gente primeiro tem que ir ao médico, depois escolher se faz RPG, faz pilates, faz yoga, o que você faz da vida.
tem algo diferente no teu corpo, que não era daquele jeito, que te incomoda com dor ou não, mas está diferente, vai no médico. Exatamente. Ele vai fazer o diagnóstico preciso, vai falar, teu caso é RPG, o seu é cirurgia, o seu é pilates, o seu é outro diferente. O primeiro passo é ir ao médico, Tratamento individualizado. É Para verdade. cada paciente. Olha, nada supre essa necessidade da gente fazer a nossa consulta individualizada, mas é importante lembrar que esse nosso espaço aqui de prevenção, de prestação de serviços é importante, mas como informação, para você chegar no médico, ou então para você se alertar e falar, nossa, é verdade, olha, eu estou diferente, esse meu ombro é mais alto que este, mas eu não sinto dor e eu vou no ortopedista do mesmo jeito. Para isso que serve. Siga a orientação do seu médico, faça direitinho o que ele fala para você fazer, não se sentiu bem com determinado médico, busque uma segunda opinião, mas não deixe de fazer o melhor para você. Exatamente. Doutor Rogério Vidal, que é ortopedista, é claro que volta mais vezes ao programa, querendo sugerir um tema, fica mais do que à vontade, mas acesse o site dele também, que tem várias matérias lá legais para você entender um pouco mais sobre cada problema de saúde. www.rogeriovidal.com.br. Doutor Rogério, volta ao programa, só você sugerir um novo tema. Obrigado. Obrigada mais Boa uma tarde. vez, viu? Tchau, Eu que tchau. agradeço.